E é maravilhoso a gente ter liberdade na frente dele. E vamos à sua palavra, que é o que nos importa, né? Mateus capítulo 3, do versículo 13 em diante. Creio que Deus tem algo para nos comunicar. Vocês querem se colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor? Vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Mateus 3, do 13 ao 17, fala sobre o batismo de Jesus. Amém? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o versículo 17, meus irmãos. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Coloquei como tema para essa meditação: quando o Pai aparece. Os irmãos podem se assentar. Aqueles que me conhecem e convivem comigo de perto, sabem o quanto eu sou agradecido. Eu sou agradecido a Deus por todas as coisas, inclusive pelo mal, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que esperam em Deus. Em uma dessas madrugadas, alguns dias atrás, eu perdi o sono. Aliás, eu estou perdendo o sono frequentemente. E eu tenho achado maravilhoso isso, porque está se tornando um hábito de oração nas madrugadas. Então, não tem problema nenhum perder o sono. Tem problema a gente perder o tempo. Mas quando a gente coloca, né, a falta de sono na presença de Deus, é maravilhoso. Nessa perca de sono eu coloquei tentei fazer mentalmente uma lista sobre os motivos que eu tenho para agradecer. Constantemente eu faço isso. Ainda que deitado, o meu coração começou a se acender. Eu não queria incomodar a Kátia, tampouco acordar a Eibra, mas o meu coração começou a se alegrar de uma forma tão grande, gente, vendo os benefícios do Senhor. E de repente, mesmo deitado, as lágrimas começaram a escorrer no meu rosto, e eu fiquei muito feliz. Eram lágrimas de alegria, porque Deus só tem me feito bem. Em todo o tempo, as mãos do Senhor têm sido favoráveis à minha vida. A verdade é que, pela orientação do salmista, que passou por um grande questionamento na sua alma, dizendo: olha, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. E também de relembrar o inspirado compositor que escreveu aquela canção que só aqueles que têm um pouquinho mais de 20 lembram, né? Aquele hino que se chama Quantas Bênçãos. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Né? Uma dize-as de uma vez. E hás de ver surpreso o que Deus já fez. Quando nós pensamos, tanto no salmista quanto no compositor, nós começamos a fazer uma lista e lembrar das pequenas coisas que Deus faz dia após dia. Essa lista começa a crescer e a verdade é que o tempo todo essa lista só deve aumentar em nós. Constantemente eu faço essa lista e vendo o cuidado de Deus em relação à minha vida. A questão é que, com o passar dos anos, o meu foco nessa lista ela tem mudado. E quando eu comparo uma lista com a outra, eu vejo com os caminhos que Deus está me levando. Quando eu era novo, eu costumava agradecer muito por coisas, né? A princípio eu me baseava no carro na garagem, ou o sonho de ter a garagem para colocar o carro. Eu me baseava nas bênçãos de Deus com relação ao salário que eu recebia nos trabalhos que eu tinha. O saldo bancário também era motivo de agradecimento. Os cursos que eram realizados, viagens que foram feitas, os sonhos que eram obtidos eram motivo de gratidão numa das minhas primeiras listas com o meu Deus. Passa um pouquinho de idade, passa um pouquinho de tempo, eu comecei a adicionar essa lista os trabalhos de Deus na minha vida. O cuidado de Deus, a salvação que só pode ser alcançada em Cristo Jesus. E a gratidão que nós devemos ter por essa salvação. Comecei a agradecer a Deus pela própria vida e o estar vivo. E isso não está em nós, mas a cada dia que nós levantamos, nós devemos reconhecer que quem nos dá fôlego de vida é o nosso Deus. Comecei a agradecer a Deus pelas portas abertas, pelo seu favor,
pelos milagres que Ele tem feito, tantas coisas que acontecem que só podem vir da mão do Onipotente. Hoje eu estou a uma semana de completar 50 anos de idade. Eu tenho percebido que a minha lista mudou de novo. A minha lista aumentou um pouquinho mais. E eu tenho estado muito agradecido nesses últimos dias. E foi essa lista que eu fiz nessa madrugada. Agradecendo a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Pessoas que estão me fazendo crescer e ficar mais polido. Eu vou te dizer que não são pessoas que simpatizam 100% comigo, não. Porque aquelas que não simpatizam também nos levam mais perto de Deus para tentar entendê-las. A verdade é que nós estamos cercados de vida, cercados de pessoas. E nós devemos ser agradecidos por cada uma delas. Pessoas que fazem com que a gente cresça, com que a gente melhore no nosso caráter, na nossa postura. E eu percebi nessa madrugada que Deus tem um caminho especial de trabalhar em nossas vidas através de relacionamentos. É por isso que a igreja é importante. É por isso que aquele crente que é virtual, que diz que não pertence a igreja nenhuma e todos os cultos são bons, acabam morrendo da mesma forma que começaram. Porque nós aprendemos em Deus a convivência na casa do Senhor. Nós aprendemos aqui como família o que é viver com pessoas diferentes. E se você é uma pessoa que não gosta de viver com diferentes, não vá para o céu. Porque lá vai ter muita gente que não é o seu tipo. Tem muita gente que é completamente diferente. Pessoas que não eram dignas de caminhar nessa terra, mas que estão ao lado do nosso Deus. A verdade é que nós somos tratados por relacionamentos, nós somos desenvolvidos por relacionamentos. E Deus falou comigo muito claro e eu só pude entender que eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou extremamente abençoado pelas relações que eu tenho. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus falou comigo nessa madrugada. E quero fazer com que você também perceba o quão abençoado você é. Eu agradeço a Deus por meu pai e pela minha mãe, que sacrificaram durante as suas vidas para que eu e as minhas 4 irmãs tivéssemos uma vida digna, uma vida honrada, uma vida honesta, uma vida que diante da sociedade ninguém tivesse o que falar contra nós. E se falassem, falassem enganosamente. Tivemos o cuidado dos nossos pais e acima de tudo nós somos dedicados ao nosso Deus. Nós somos apresentados a Deus dizendo: esse é o melhor que o Senhor nos deu, então nós queremos que estejam nas suas mãos. Nós somos cuidados de uma forma muito especial. Porém, a nossa família era uma família muito simples. O meu pai era um homem que trabalhava das 6 às 6, chegava em casa rapidamente, quando tinha tempo, trocava a sua roupa e vamos para a igreja, volta da igreja, vamos trabalhar um pouco mais dentro de casa. A minha mãe trabalhava com artesanatos e era noite e dia trabalhando, tentando fazer daquilo que Deus colocou nas suas mãos um pouco melhor para nós, para os seus filhos. Então, nós praticamente não tínhamos relacionamentos entre família. Era difícil nós termos um dia que a gente pudesse se assentar na mesa todos juntos. Porque os horários não eram horários que eram trabalhados, que pudessem ser trabalhados. E no meio de todo esse trabalho dos meus pais, nós ainda estávamos na igreja 5 cultos por semana. Ninguém tinha carro, mas nós tínhamos o coração cheio de Deus, e um pai e uma mãe que não somente nos ensinavam, mas também nos corrigiam. E se você não quer ir por bem, então você vai com tapinha no traseiro, mas a casa do Senhor é o melhor lugar para você aprender a ser alguém. Então nós crescemos dessa forma, nós crescemos dormindo embaixo dos bancos, nós crescemos vendo os pais na oração, e nós escutando a oração dos nossos pais. Mas eu vou te dizer que quando nós tivemos a nossa própria idade da decisão, nós entendemos que o melhor está dentro do coração, e não naquilo que nós poderíamos ter adquirido. As atividades da igreja consumiam a vida dos meus pais, mas não consumiam porque era imposta, consumiam porque eles amavam aquilo que eles estavam fazendo. Era maravilhoso ver o meu pai chegar no sábado à noite, independente de ter trabalhado o dia inteiro, mas ele pegava seu único par de sapatos, sentava, lustrava aquele sapato de um jeito que você podia usar de espelho, e no outro dia de manhã estava na rua, cedo, para a escola dominical, participava do culto de manhã, vínhamos para casa, vamos para o culto ao ar livre, tem ensaio da banda, tem orquestra, tem tudo que acontece na igreja. E à noite estava na igreja e o sapato dele polido, a gravata a mesma por muitos anos, a camisa a mesma, o terno mesmo, mas o coração se renovando a cada segundo, porque estava na presença do Senhor. Não tinha essa questão de dizer: eu não vou tirar o carro da garagem hoje porque está limpo, de forma alguma. Podia estar chovendo, podia estar o que acontecesse, mas estava lá o pai, a mãe e os 5 filhos atrás dizendo: nós vamos à casa do Senhor, porque nós queremos aprender mais do nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa e da minha filha.
Porque se tem duas pessoas que me conhecem 100% é a minha esposa e a minha filha. São elas que veem aquelas cenas por detrás dos bastidores. Mas eu agradeço a Deus por elas. Eu agradeço a Deus pela família da minha esposa, que às vezes parece ser muito mais a minha família do que a minha própria família. Eu agradeço a Deus constantemente pelos meus clientes, gente. Ainda mais por aqueles que têm um padrão elevado de satisfação. Não aqueles que reclamam, aqueles que são difíceis da gente atingir o seu standard, né, o seu padrão de satisfação plena. Eu amo essas pessoas porque eles fazem com que o meu trabalho seja melhorado a cada segundo. Então, ao invés de amaldiçoá-los, eu agradeço e oro constantemente para que Deus continue abençoando eles. Porque uma vez que eles são abençoados, eu sou abençoado. A minha casa é abençoada. Agradeci a Deus dessa madrugada pela vida dos meus amigos. Amigos que andam comigo desde a época em que nós usávamos fraldas. Amigos que nós somos, tão ligados que nós não precisamos ligar todos os dias. Às vezes ficamos anos sem falar, mas quando nos falamos, nós sabemos o que está acontecendo. Somos tão ligados que de vez em quando chega uma mensagem dizendo: hoje eu estou orando por você. Hoje eu li esse texto na Bíblia e ele quer falar com você porque eu te conheço. Amigos que estão tão próximos que não precisamos ficar em contato o tempo todo. Mas sempre chega uma mensagem: olha, continue firme, vai por esse caminho, não desanime, olha, o céu está logo ali. Eu agradeço a Deus por ter amigos. E meu pai era uma pessoa que era um pouquinho ressabiada. Tem um ditado que diz que antes de você chamar alguém de amigo, você tem que comer uma colher de sal com eles. Meu pai dizia: come um saco de 20 quilos. E depois você chama alguém de amigo. Mas eu sou abençoado, porque esses dias eu tentei contar nas mãos quantos amigos eu tenho. E sinceramente não couberam numa mão. E eu vejo que isso é presente de Deus para a minha vida. Nós nunca estamos sozinhos se nós soubermos o caminho que nós estamos trilhando. Eu sinto constantemente o poder constante das orações que muitos de vocês fazem por mim e pela minha casa. E isso faz eu entender que nós somos amigos. Eu sinto constantemente quando alguns de vocês nos procuram e dizem: pastor, eu estou, velando por vocês, eu estou caminhando com vocês, vocês não estão sozinhos. E isso faz eu entender que Deus tem levantado amigos dentro de casa, e isso é maravilhoso. Eu sou agradecido a Deus, e eu louvo a Deus por ser o pastor dessa igreja. Eu sinto constantemente que nós estamos cada vez mais crescendo em Deus e andando para o caminho certo, porque Canaã está logo ali. E isso me alegra, meus irmãos, porque por pior que o mundo esteja ficando, a nossa casa está ficando pronta. Nós estamos indo para casa. Nós estamos em poucos segundos de encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de ver Jesus face a face. Aleluia! Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque a minha vida mudou. Dia 28 de março de 2012, com a chegada da Eibra, a minha vida mudou. Porque daí eu tive a oportunidade de ser chamado de pai. E eu não sei vocês, mas as minhas pernas tremem quando a Eibra me chama de pai. Eu não sei os pais aqui, mas eu penso que é a mesma coisa. Quando os filhos chegam e dizem: Daddy, I need something. Quando os filhos chegam perto e começam a falar que estão esperando em nós alguma coisa. Eu louvei a Deus nessa madrugada, porque foi uma caminhada de 18 anos esperando para que o milagre chegasse. Mas nós não caminhamos sozinhos, porque a igreja caminhou junto. E quando chegou a notícia da Eibra, que a Kátia estava grávida, gente, foi uma festa tão grande, foram livros chegando em casa dizendo: olha, tem 10 mil nomes para você escolher o nome do teu filho. Um outro chegou dizendo: tem 1000 nomes para escolher o nome do teu filho. Mas Deus já tinha colocado no nosso coração o nome da nossa filha há anos atrás, dizendo: a sua filha será mãe de nações. E é isso que significa o nome da Eibra, mãe de nações. Foi um presente do Senhor para nós. Mas eu tenho que agradecer ao Senhor, porque nós estamos caminhando dia após dia, com a certeza de quem abre as portas, de quem cuida de nós, quem nos ensina é o próprio Deus. E quando eu chego no meu Deus, o meu coração ferve. Quando eu chego em Deus, eu entendo que Deus tinha algo para fazer na nossa vida alguns anos atrás, mas Deus continua fazendo algumas coisas nas nossas vidas hoje.
Ao longo da minha vida eu tenho sido chamado de muitas formas. Desde pequeno em minha família me chamam de Mal. É o abreviativo, né, de Maurício, Mal. A minha avó me chamava de Cicico. Os meus amigos me chamavam de infância, eu não sei se eram amigos, mas me chamavam de perna de pau. Principalmente no campo. No trabalho me chamavam de Machadinho. O problema foi quando fui trabalhar na companhia do meu pai era mais baixo do que eu. E daí eles chamavam Machadinho e não sabiam qual que era. Isso era uma maravilha, que o problema era só com ele. Mas aqui na casa me chamam de pastor. Alguns me chamam de senhor. Pastor Maurício. Tem até uns maus educados que me chamam de tio. Sendo que às vezes eu fico olhando e pensando, eu olho para esse menino e fico pensando, tio, não tenho nem ideia de quem é teu avô, tua avó, para saber se nós temos uma remota possibilidade de ser teu tio, mas é incrível isso. Para alguns dos companheiros eu sou chamado, me ousam a chamar de reverendo. Tem um muito querido que às vezes me chama de mestre, e isso me assusta. Mas independente da forma como eu sou reconhecido, se tem algo que realmente toca no meu coração é quando a minha filha chega e me chama de pai. Independente de tudo que eu estudei na vida, independente de todos os lugares que Deus me permitiu chegar na vida, e eu sei que foi a mão do Senhor. Mas se tem um título que só tem uma pessoa na vida que pode me chamar, é a Eibra. Ela é a única que pode me chamar de pai. E quando ela me chama de pai, eu fico pensando o que ela espera de mim. O que será que é dessa vez além do celular? O que será que ela está querendo que eu faça agora? Qual será que é o sorvete, o chocolate, o chiclete escondido que ela quer que eu pegue? Mas ser chamado de pai, meu irmão, supera todas as outras formas. E eu sei que eu estou rodeado por homens que têm os seus diplomas, homens que são preparados. Mas eu tenho certeza absoluta que se teve algo que fez a gente tremer nas pernas, foi quando a gente foi chamado de pai pela primeira vez. A responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Esse chamado, essa palavra tão pequena, ela supera todas as outras formas e todas as honras que nós podemos ter recebido. Ela sobrepassa todo e qualquer sentimento, gente. Toda e qualquer honraria que a gente possa receber. Mas quando a gente é chamado de pai, algo por dentro nos move, mexe conosco. Quando eu ouço a voz da minha pequena me chamando, eu vou falar para vocês que o mundo para. Pode estar acontecendo o que for, mas ela chegou e disse, Daddy, pai, no mesmo momento o meu mundo para. E tem sido de uns anos para cá que ela me chama de Daddy, porque só me chamava de amor. Era costume, ela está saindo para a salinha, parar lá na porta e, bye amor, estou indo para a sala. Mas ela me chamando de pai, gente, isso faz com que a cada segundo mais eu tenha que me aproximar do meu Deus. Porque eu posso falhar em todas as coisas na vida. Eu posso falhar nos meus negócios. Eu posso falhar com os meus amigos. Eu posso falhar na minha igreja. Eu posso falhar em todos os lugares. Mas se tem uma falha que eu não posso admitir na minha vida, é falhar como pai. Porque não tem substituto. Pai é um só. Deus nos honrou com esse título. E nós temos que entender a responsabilidade que nós temos. Tenho certeza que nesta manhã eu estou rodeado por homens que se sentem honrados por serem chamados de pai. Nenhum título ou posição no mundo supera isso. Mas eu reconheço de que de todas as preparações e estudos que eu tive para fazer, para desenvolver a minha mente, ser pai é o mais desafiador. Porque não existe curso para ser pai. Nenhum coach conseguiu desenvolver algo até agora. Está aí um bom motivo para você, vai estudar. Para dizer o que é ser pai. Ninguém conseguiu fazer isso. O nosso despreparo para ser pais é imenso. Nós estudamos mais para tirar a carteira de motorista da Flórida do que para ser pai. Então nós precisamos constantemente falar com o nosso pai.
e pedir dele a orientação para dar para os nossos filhos. Eu escutei uma canção e de vez em quando eu coloco essa canção, porque ela diz: Senhor, eu quero ser como tu, porque Ele quer ser como eu. Então me ensina a ser um bom exemplo para os meus filhos. E essa deve ser a minha e a tua oração, Pai, diariamente. Nós devemos buscar a Deus o tempo todo. Ser pais, meus irmãos, nos dirige à necessidade de sermos melhores crentes. E eleva o nosso discipulado ao nível máximo. Nível hard. Discipleship, nível hard. Quando você é pai, você entende o que é depender de Deus 100%. Se você ainda não tem filhos e pensa que ora muito, espere até levar um bebê para sua casa. Não o bebê, mas um bebê. Daí a sua oração não vai ficar no nível: livra-nos do mal. Leva um filho para casa e você vai ver como a tua oração muda. Você vai ver se todas as pessoas na rua não são ameaça. Espera a tua filha ter uns 7 anos e veja um menino de 10, 11 passando perto demais. Você vai ver se a tua oração não começa a ser elevada. Começa a ver um desgringolado andando na escola bíblica de férias, você vai pensar: esse nunca. Livra-nos do mal, Senhor. Mas você começa a ter um filho, daí você começa a pensar na marginalidade, nos problemas que existem. E daí você vai começar a livrar, a orar para que Deus livre do mal e do dia mal, para que livre dos assaltos, que livre dos estupros, que livre das amizades com o mundo, das imagens inapropriadas na televisão e no computador, das conversas na escola, da influência do mundo. Os nossos filhos passam tão pouco tempo com a gente, mais tempo na escola. E o mundo está na escola. Mas se nós colocarmos Deus nos nossos filhos, Deus vai estar na escola também. Você precisa ser pai para entender o que é oração. Para acordar de madrugada, ainda que cansado, e entender a necessidade de dobrar os joelhos ao lado da cama dos seus filhos. E passar horas em vigília, às vezes até mesmo sem palavra. Tentando sentir se está respirando. Porque às vezes parece que não está entrando nada no nariz dessas crianças. Parece que estão só ali. E você fica desesperado pensando: Deus, cuida dos nossos filhos. Você precisa ter filho para que você comece a pedir a Deus que eles não conheçam a enfermidade. E tampouco venham a cair nas garras das drogas e dos vícios. A tua oração, quando você tem um filho, ela muda completamente. Ter filhos não somente te ensina a orar, mas ele também te ensina a sacrificar. Meu pai que o diga, na mesa com 5 filhos, às vezes tinha só 3 bifes, ele gostava da parte com gordura. E ele ensinou a gente a gostar da parte com gordura. E era sacrifício toda vez, gente. Era melhor apagar a luz e dizer: olha, quem pudesse, salve. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de asa de frango. Porque eu era menor, né? Então todo mundo pulava no peito, na coxa, tal, sobrava asinha. Então essa é minha, deixa eu com a asa, com o pescoço, estou legal. Mas os nossos pais sacrificavam por nós. Todos nós aqui. Os nossos pais se entregaram pelas nossas vidas. Então não é simplesmente orar, mas precisa se sacrificar. Mas os pais também aprendem a perdoar. Inevitavelmente os nossos filhos irão nos desapontar. Cedo ou tarde eles vão nos desapontar. E daí com eles nós vamos entrar num grau mais alto no discipulado, como já disse, nós vamos aprender o que é ter paciência. Nós ficamos felizes quando eles aprendem a falar e dizer as primeiras palavras. Mas quando eles começam a responder, haja paciência. Nós ficamos felizes quando eles começam a ter um conhecimento, entendimento. Mas não quando eles começam a ser arguidores, né? Questionadores. Querem saber de tudo e toda hora e na hora deles. E olha, eles são às vezes inoportunos. Então a gente aprende a ter paciência. Então eu entendo que criar filhos é uma questão de discipulado e fruto do Espírito. Porque nós desenvolvemos paz, longanimidade, temperança e tudo mais com os nossos filhos.
E daí, se a gente for um pouquinho inteligente, a gente transfere isso para Deus. E a gente vê como Ele tem paz, longanimidade, temperança conosco. Como Ele nos ama acima de qualquer coisa. Nossos filhos podem fazer o que for, mas continuam tendo paz. E nós podemos errar da forma como for, mas se nos arrependermos, o nosso Pai é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então nós não precisamos pensar muito para entender que filhos é fácil, ter filhos é fácil. Até meninos conseguem tê-los. Até meninos conseguem fazê-los. Mas ser pai é um processo sem fórmula. Bom seria se o pastor Vanderlei, com um pouco mais de idade, respeitando a idade dele, tivesse uma fórmula para chegar para nós e falar, ó, cria assim. Faz assim que dá tudo certo. E daí você faria, daria certo, você passaria para o Álvaro para um outro, e assim por diante as coisas aconteceriam. Mas a verdade é que não tem uma fórmula, porque todos os filhos são diferentes. E eu aproveitei esses dias da VBS, da EBF, eu fiquei olhando as crianças. E teve um dia que eu sentei ali do lado, e na hora do louvor veio o Benjamin do Fábio, e a Grace estava do lado. E o Benjamin todo amoroso, sentando no meu colo e prestando atenção em tudo, e a Grace tentando dançar com as meninas, tal, tentando fazer tudo igual. E de repente ela fez alguma coisa, ela veio bater no Benjamin, e a Tati rapidamente foi corrigir. O Benjamin abaixou a cabecinha e ficou quieto, mas a Grace olhou para a Tati acabou de falar, ela baixou o ombro e saiu, como que disse, I don't care. Que me importa? Os filhos não são iguais. Na minha casa nós somos em 5 e são todos diferentes. Você pode colocar, cada um pensa de um jeito. E daí eu fico pensando na cabeça que tinha que ter dentro da casa para o pai cuidar dos 5. Pense na sua casa. Pense na sua estrutura. Se não é Deus, olha, na nossa vida, as nossas casas estariam de ponta cabeça. Glória a Deus, que nós temos um Pai e que entende a todos. Semanas atrás nós estávamos orando nesse púlpito, agradecidos a Deus pelos méritos, pelas honras, pelos prêmios que os nossos filhos receberam ao terminar o seu ano letivo. E todo mundo aqui tinha um dia que tinha que ir para a escola para ver os filhos receber alguma coisa. Alguns dos filhos foram levados à galeria de honra da diretoria. Isso nunca aconteceu comigo. Eu não saía da diretoria. Alguns receberam prêmios porque eram bons cidadãos. Maravilhoso. Olha, eu penso no orgulho do pai e da mãe. Alguns receberam prêmios como o aluno do ano. Fantástico, meus irmãos. Vocês já imaginaram como Deus tem sido bom nas nossas casas? Nós estamos numa terra distante. Não é a língua primária dos nossos filhos, mas os nossos filhos estão arrebentando essas escolas. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais em nossas vidas. Aleluia! Foram muitos títulos, muitas cerimônias. Mas se vocês prestaram atenção em algumas dessas cerimônias, como eu prestei, eu vi que muitas crianças não tinham pais nessas cerimônias. Aliás, eu não prestei só no final do ano, eu fui em muitas durante o ano com a Ebra. E eu vi que tinha, na sala da Ebra mesmo, tinha uma menininha que eu nunca vi o pai ou a mãe. E às vezes eu ia, porque a Kátia não podia. E a Kátia chegava para mim e falava assim, olha, eu tenho uma pena naquela menininha, porque ela vai cedo para a escola, passa o dia inteiro e depois ela fica até a mãe vir buscar. E nós pensamos algumas vezes em falar com a mãe ou com o pai e tentar trazer essa menina para ficar em casa, não para ficar na escola o tempo todo. Mas nós nunca vimos os pais para poder falar com eles. Então vocês pensem que, enquanto estão lá e os pais estão celebrando com alguns filhos, tem filhos que não têm os pais dos seus lados. E os motivos são muitos. Às vezes a ocupação do dia a dia, a correria do dia a dia, estão fazendo com que aquilo que não pode ser perdido esteja sendo deixado de lado. As prioridades estão completamente trocadas. A presença dos pais, ela faz toda a diferença. Meus queridos, pensem comigo. Se tem algo que brasileiro ama é picanha. Aliás, eu tenho uma reclamação para o Dia dos Pais. Por que para o Dia das Mães a gente leva vocês para o restaurante? E o Dia dos Pais tem que fazer churrasco em casa.
Tem alguma coisa errada aí. Mas nós somos apaixonados por picanha, gente. E daí tem gente que inventa picanha de tudo quanto é jeito. Picanha cebolada, picanha na pedra, picanha com mostarda, no alho, no forno, na sopa. As receitas são diferentes, gente. Mas o ingrediente principal é o mesmo. A questão é a picanha. Não existe uma forma para nós criarmos os nossos filhos. Mas há alguns ingredientes que são indispensáveis para que eles cresçam e sejam bem-sucedidos. O texto que nós lemos, meus irmãos, é maravilhoso. É o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que era a formatura de Jesus. Ele está chegando lá e olha, agora eu vou me batizar e daqui para frente começa o meu ministério. Eu não sei dizer para vocês quem estava lá. Existem muitos questionamentos sobre as pessoas que estavam ali. Essa passagem está nos evangelhos sinóticos e você pode ler, e tem alguns que fazem algumas distinções. E tem um que faz uma distinção tão grande que dá a impressão de entender que não foi João Batista quem batizou Jesus. Porque João Batista já estaria preso. Vamos deixar isso daí para que eles discutam e vamos pregar a palavra do Senhor. Mas pensem comigo. Era um momento extremamente importante na vida de Jesus. E daí nós não sabemos quem estava lá. Não sabemos se Maria ou se José tinham saído de casa e falaram, nosso filho vai se batizar hoje, vamos lá. Nós não sabemos se os discípulos estavam lá. Mas tem algo que nós sabemos com certeza. O seu pai estava lá. Deus não podia perder esse momento. Assim como Ele não tem perdido momento nenhum na minha e na sua vida. Ele sempre está presente. Ele sempre sabe a hora de romper o céu e dizer, eu estou aqui. Ele sabe a hora de romper o céu e dizer, olha, eu estou aqui, eu vou aparecer agora. Eu vou demonstrar o plano que eu tenho. Aleluia. Aleluia. Deus não somente estava lá, mas Deus apareceu. E apareceu ainda por cima dizendo, eu não estou pedindo a palavra. Eu tenho a palavra. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Pensem no céu se rasgando, uma voz ecoando. E o nosso Jesus sendo abraçado pela palavra do seu Pai. Pensem na diferença que nós, pais, podemos fazer na vida dos nossos pequenos, ao estarmos perto em toda situação, a não encontrarmos desculpas para não estarmos lá, mas estarmos perto, a ponto de ele entender que, olha, você precisa de mim, mas eu espero em você. Eu não sei te dar a fórmula completa para ser pai, mas eu posso te dar um ingrediente indispensável para a formação dos nossos filhos. É que você, pai, apareça na vida do teu filho. É que você, pai, esteja perto da vida do teu filho em todo momento. Pense que por um período de aproximadamente 400 anos, a voz de Deus havia se calado. De Malaquias a Mateus não se ouvia mais a voz de Deus. E Malaquias acaba dizendo, olha, e eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus tinha se calado com toda a humanidade. Para anunciar a Maria do nascimento de Jesus, Ele enviou um anjo. Mas agora Ele apareceu no batismo do seu filho. Ele disse, eu não vou mandar ninguém no meu lugar. O meu filho precisa saber que eu estou lá. Ele precisa saber que não é o vizinho, não é o tio, não é o amigo, não é ninguém, mas é eu, o pai. Eu tenho que estar presente. Era importante para seu filho saber que ele estava ali. Então ele não mandou Gabriel, ou tampouco pensou, Maria ou José vão estar lá, eles estão me representando. Ele não pensou, os discípulos vão estar lá, e olha, tem uma grande multidão que está indo ao deserto e vão ser testemunhas. No meio da multidão ninguém vai sentir a minha falta. Mas ele pensou,
é o meu filho, então eu devo aparecer. É o meu filho, ninguém me substitui. O verdadeiro pai, ele não precisa de convite para aparecer na vida do filho. O dia que você tiver que bater na porta do quarto do teu filho para entrar, se muda, porque a casa é dele. Você tem a liberdade de entrar, existe uma regra de ouro nessa terra. Quem faz ouro manda. A casa é tua, o filho é teu, e ele tem que ouvir a sua voz. O verdadeiro pai não espera convite para que o filho diga: venha pai, venha conhecer os meus amigos. O verdadeiro pai, ele aparece. Ninguém orou nesse texto dizendo: Deus, nessa hora de batismo venha. Ninguém orou, não aparece isso na Bíblia. Mas Deus apareceu. O fato de você ser presente na vida do seu filho faz toda a diferença. Porque tem uma diferença entre ser pai e ser genitor. Eu conheço moleques que têm 50 anos que são genitores, mas que ainda não aprenderam a ser pai. E conheço moleques que já são pais, mas que têm mais responsabilidade do que muitos homens. Erraram, mas assumiram o erro e disseram: Deus me deu, eu vou cuidar do jeito que Deus está mandando. O fato de você estar presente faz a diferença. Os genitores aparecem só na formatura, mas os pais aparecem nas reuniões com os pais e professores. Os genitores pagam as festas de aniversário. Os pais oram pelos filhos antes de sair e antes de dormir. Os genitores recebem o repórter da escola pelo correio, os pais conhecem o currículo da escola, porque acompanham a lição de casa. Essa história de que vão colocar currículos dentro da escola, pode colocar onde quiser, mas eu vou saber o que está sendo colocado. E você, pai, deve saber também. Nós devemos cuidar dos nossos filhos da mesma forma como Deus colocou em nossas mãos. Uma pedra preciosa. E a palavra de Deus diz que os filhos do Senhor, nossos filhos são herança do Senhor. E eu nunca vi o Senhor dar coisa ruim para ninguém. Mas eu já vi gente pegar coisa boa e transformar em coisa ruim. Mas em nome de Jesus, isso está repreendido do nosso meio, está afastado das nossas casas, porque nós estamos olhando para o consumador da nossa fé, estamos olhando para Jesus, e pela palavra do Senhor nós podemos ter filhos que vão fazer diferença em toda a sociedade. Genitores são interessantes, porque eles se preocupam com as melhores marcas e as melhores roupas. Os pais se preocupam com o conteúdo que está no coração e se aplicam na vida dos seus filhos. Há assuntos, meus irmãos, que são bastante interessantes. Eu agradeço a Deus pelas nossas esposas, pelas mães maravilhosas que elas são. Mas o Dia das Mães foi o mês passado. E hoje é Dia dos Pais. E há assuntos que só os pais podem resolver. E eu vou dar mais um conselho para os pais: quando resolverem, resolvam como a Bíblia orienta e não fazendo barraco. Porque está sendo ridículo assistir notícias no Brasil, principalmente jornal, que pai vai bater em criança de 7 anos, porque discutiu com o filho jogando futebol. Promotor de justiça sendo preso porque bateu em menino de 13 anos. Porque se desentenderam na quadra do condomínio em que moram. A Bíblia nos ensina os fundamentos que nós devemos ter. As nossas palavras devem ser cordatas e o nosso tempo deve ser em Deus. Há assuntos que só os pais podem resolver. Os outros podem falar dos nossos filhos e reconhecerem os seus feitos, meus irmãos. Mas quando nós o fazemos, há uma virtude ainda maior. O anjo Gabriel falaria a Maria que Jesus era o Filho de Deus. Os milagres da Bíblia falariam que Jesus é o Filho de Deus. Natanael viria dizer: você é o Filho de Deus. Pedro teria uma revelação divina e diria: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus sendo crucificado e aos seus pés um centurião, com seus joelhos dobrados, disse: verdadeiramente este é
filho de Deus. Mas uma coisa é os outros falarem o que vem em nossos filhos. E outra coisa é nós falarmos o que nós vemos no nosso filho. Viriam a falar de Jesus aquilo que ele escutou da boca do seu pai. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O mundo vai olhar e muitos vão te aceitar, muitos vão viver segundo a tua palavra, mas muitos vão te odiar. Mas o que importa é que você é o meu filho amado. E eu tenho prazer em ser seu pai. Eu tenho alegria em ser o seu pai. Esse é um motivo que me traz alegria hoje. Deus não estava vendo o seu filho no Jordão, mas Deus estava declarando o potencial do seu filho. E ser filho de Deus, meus irmãos, faz toda a diferença. Pais, nós precisamos declarar o potencial dos nossos filhos em Deus. Os nossos lábios devem estar constantemente abertos para bendizer os nossos filhos. Em todo o tempo, e não só quando eles pensam que precisam da nossa bênção. Mas os nossos lábios devem proclamar em Deus aquilo que nós vemos neles. Eu tenho me questionado nesses dias, porque a princípio eu pensava que a Ebre ia ser dentista. Porque pequenininha gostava de abrir minha boca e colocar os equipamentos dela lá dentro para brincar de médico. Depois mudou, daí já era médico. E daí ela gostava do martelinho para dar reflexo. E olha, me bateu muito. Hoje eu pergunto para ela o que ela vai ser, e ela tem uma hora que ela quer ser bakery. Eu quero fazer bolo dele. Tem outra hora que ela quer fazer decoração. Tem hora que ela quer fazer de tudo. Mas deixa eu falar para vocês que independente do que ela vai ser, importa para mim o que ela vai ter na vida. E o que eu tenho feito nesses dias é inculcado da minha filha. Que ela é um presente de Deus para nós, para servir a Ele. Se tem algo que eu acho que traz gozo na nossa alma, é ver os nossos filhos no caminho do Senhor. Essa semana vendo essas crianças pulando aqui dentro dessa casa, gritando bem alto que Jesus está vivo. Meus irmãos, não tinha como não vir lágrimas nos olhos para saber que o seu trabalho, Pai, está sendo bem feito. O caminho está sendo mostrado. Mas tem mais ainda para nós fazermos. Porque eles precisam palavras nossas de afirmação e do futuro. Nós lemos alguns versículos do capítulo 3. Mas eu entendo que Deus estava preparando Jesus para o capítulo 4. Deus estava aparecendo no Jordão para que quando Jesus chegasse no deserto, ele fosse vitorioso. Os nossos filhos não vão ter a nós por perto 100% do seu dia. E os pais aí devem lembrar o primeiro dia que levaram o filho para a escola, a dor que deu no coração, de dizer, estão crescendo, já estão andando sozinhos, o que vai acontecer nessa escola hoje? E dá vontade da gente estudar junto, de ligar a câmera ou ficar na sala para saber, olha, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém faz. Nós não temos como fazer. Mas nós temos como pedir para que o nosso Deus estenda as suas mãos sobre eles. E os guarde de uma forma que o mundo não os toque. Para que eles cresçam sendo a diferença. Mas o que determina essa diferença é aquilo que nós pronunciamos sobre as suas vidas. Nós podemos dizer que eles vão ser os melhores profissionais. Não tem nada de errado. Mas se eles trocarem a profissão pela profissão de fé, isso é um desastre para a vida deles. Pai, nós precisamos preparar os nossos filhos aqui. E nós temos águas profundas nessa casa. Independente das mensagens, da forma como Deus fala conosco. Nós estamos em águas profundas, porque a palavra do Senhor é água viva para nós. Então nós precisamos aproveitar esses momentos em que nós estamos literalmente no Jordão, na água, para preparar os nossos filhos quando eles estiverem no deserto. Para quando eles não estiverem ao nosso alcance. Mas nunca vão estar longe o suficiente dos olhos e das mãos do nosso Deus. Os nossos filhos estão em um deserto. E daí eu te digo que eles não precisam de mais brinquedos. O Garage Cell da semana retrasada que o diga.
Eles não precisam mais de roupas de marca. Eles não precisam aprender a beber socialmente. Eles precisam entender que não precisam de bebida para se alegrar. Eles precisam do doce Espírito Santo. As nossas filhas não precisam crescer pensando que são a Barbie. Mas elas devem entender que para nós, aos nossos olhos, elas são preciosas. Não é o que o mundo diz, é o que nós dizemos. Nós devemos guardar os valores das nossas filhas. Elas não precisam trocar de namorados como quem troca de roupa ou brincar de casinha com o namorado. Elas precisam escutar dos seus lábios que o matrimônio é uma instituição santa e que elas devem esperar em Deus e que o tempo certo as coisas vão andar. Seus filhos não precisam provar que são homens porque são garanhões. Mas eles precisam aprender que ser homem é viver com uma só pessoa até o resto da sua vida. Ser fiel a essa pessoa. E eles não vão escutar isso na escola, mas tem que escutar do seu lábio. Enfim, meus irmãos, eu acordei feliz hoje porque é Dia dos Pais. Mas eu digo para vocês que ser pai não é uma questão apenas de provisão. De manter os nossos filhos com todo o conforto, com tudo aquilo que talvez nós não tivemos. Mas é uma questão de exemplo de companheirismo. Deles terem em nós a referência que eles precisam para estar do lado de fora. Os nossos filhos estão nos olhando. E a imagem que nós estamos passando para eles vai ser o reflexo que nós vamos ver no dia de amanhã. Não existe sucesso no mundo que justifique o fracasso no lar. Ou que justifique o nosso fracasso como pais. Eu acordei muito cedo, como eu já disse hoje, e eu estou com essa palavra fazem dias queimando no meu coração. Mas essa manhã eu saí de casa tremendo. Pela responsabilidade que eu tenho como pai. Porque dar conforto e cuidar bem é uma coisa, mas trazer sustento para a vida. Só em Deus. E se nós não buscarmos em Deus esse sustento, a nossa missão será um fracasso. Eu termino aqui. Lembrando que Dia dos Pais é festa para muitos. Quem não gosta de receber presente? A Ebra fez uma pegadinha para mim hoje, foi muito interessante. Porque eu comprei 2 tênis quinta-feira e na sexta-feira ela chegou para mim e falou assim: Daddy, eu não gostei da cor daquele tênis, então eu e mamãe devolvemos o tênis. Tá bom. Aí ontem a gente deu uma saidinha rápida depois da escola aqui. Eu falei, vou comprar um tênis. Ela falou, não. Compra segunda ou terça-feira. Não, hoje você está cansado. E daí hoje de manhã ela veio e me deu um pacote com o tênis que eu tinha gostado. Eu falei, você me enganou. Essas coisas ficam na memória, meus irmãos. Quem que é o pai que não tem algo para falar da uma alegria que o seu filho trouxe? Mas pensem comigo que nós estamos felizes porque estamos aqui hoje. E nós vemos os nossos filhos talvez com saúde, o bem, vindo para a igreja, ainda que amarrado. E tem uns que tem que amarrar mesmo. Mas traga para a igreja, porque é aqui que eles vão ser transformados. Pensem comigo, gente, como nós somos abençoados. Pensem como nós devemos entrar na casa do Senhor em júbilo, dando glória o tempo todo. Porque nós vamos sentar na hora do almoço aonde quer que seja, pode ser até no McDonald's. E nós vamos ter um tempo de família, agradecendo a Deus pelo nosso dia. Mas tem pais que não têm a mesma alegria que eu e você. Porque como não souberam dar a palavra de apoio, dar sustentação, ser presente, hoje seus filhos estão presos. E daí vocês pensem na dor de um pai ter que ir no presídio para visitar o filho. Se culpando talvez por algo que ele talvez nem tenha culpa. O que eu quero dizer com isso? É que nós devemos repensar o tempo todo. Ainda no meio de festa. Nós devemos repensar os nossos caminhos e entender que aquilo que está bom pode ser melhorado.
Mas aquilo que está sendo ruim pode ser mudado. E muda em Deus. Quando nós entendemos que o maior exemplo que nós devemos ter é em Deus, o nosso Pai. Ele apareceu para o seu filho. E por isso, quando o seu filho esteve no deserto, foi fácil para ele vencer o inimigo. Porque ele tinha do Pai uma palavra dizendo: eu me comprazo em você. Que os nossos filhos nos tragam muita alegria na vida. Mas que nós, muito mais do que proporcionarmos a ele fontes para serem alegres, fontes para terem uma vida estável, nós possamos trazer a eles o indispensável. A segurança de terem os seus pés firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos capacite a cada instante. Que Ele visite as nossas vidas e melhore as nossas vidas em todo momento. Aleluia. Eu termino aqui. Aleluia. Aleluia. Os meus pais, com toda a devoção que eles tinham, existia um abismo entre eu e meu pai. Eu sou difícil de me abrir. É muito raro de eu abrir meu coração com alguém. E com meu pai, então, isso era terrível. E chegou um ponto que eu achei que eu estava adulto o suficiente, arrumei meu primeiro trabalho. E daí eu achei que eu não precisava mais de orientação do pai, da mãe, eu não precisava da igreja, eu não precisava de Deus, eu não precisava de nada. Eu tinha salário no final do mês, tinha dinheiro no dia 15. Para que isso? E daí eu resolvi descobrir por mim mesmo o que era pecado. Porque uma coisa é falarem o que é pecado, outra coisa é você descobrir. Mas eu fui descobrir por minha conta. Ninguém me ofereceu droga, eu fui atrás de droga. Ninguém me ofereceu sexo, eu fui atrás de sexo. Ninguém nunca me ofereceu bebida, mas eu me tornei um alcoólatra terrível. A ponto de sair do trabalho na sexta-feira ter que estar com o endereço no bolso, porque eu não sabia o endereço de casa para ir embora. E nesse abismo de não ter acesso de chegar e falar com meu pai, eu nunca me esqueço de chegar em casa uma noite sequer. O horário que fosse. E ter uma cadeira atrás da porta, para que quando eu abrisse a porta, a cadeira fizesse barulho. E então eu ia para o meu quarto, mas eu escutava os passos do quarto do meu pai para vir e chavear a casa. Eu nunca me esqueço de que no pior momento da minha vida, essa cadeira nunca estava vazia, mas o meu pai estava de joelho. E às vezes passava a madrugada inteira orando, dizendo: traz o meu filho. Traz o meu filho. Enquanto eu andava em tantos lugares, e o que eu só queria era estar perto do meu pai. Mas eu me sentia tão sujo. Porque tinham colocado na minha cabeça que crente tem que ter uma vida santa. Então faltava asa em mim. As asas estavam quebradas. E eu tinha uma consciência, meus irmãos, tão grande do pecado que eu estava, que quando eu ia passar na frente de igreja, independente da igreja que fosse, eu atravessava a calçada porque eu pensava que eu ia ser fulminado. Porque eu lembrava que os sacerdotes, para entrar no Santo dos Santos, eles iam amarrados. E eu pensava: olha, eu estou num grau de pecado tão grande que na calçada eu vou ser queimado. E foi muito tempo assim. Muito tempo meu pai lutando, minha mãe lutando. A um ponto que um dia eu cheguei para mim mesmo, eu falei: eu não aguento mais. Eu ligo para um desses amigos meus, que também é filho de um pastor, e a vida estava tão ruim quanto a minha. Eu falei: olha, eu não aguento mais. Todo final de semana é um lugar diferente, uma mulher diferente. Olha, é tanta sujeira. A minha vida tem que acabar, eu não consigo mais. E aquela noite me tranquei no meu quarto. Eu tomei 400 doses de medicamento, tomei uma garrafa de velho barreiro, falei: hoje eu morro. Mas tinha no meu quarto um alçapão, o alçapão da casa, era aquelas casas de madeira. E na madrugada eu escuto um barulho tão grande naquela casa, mas tão grande no teto do quarto.
E eu pensei, tem alguém entrando pelo telhado. E do jeito que eu estava, eu resolvi subir no telhado para ver o que estava acontecendo. Eu abri o alçapão e eu não via nada, só escuridão. Mas eu escutava correntes. E era literal. E daí eu comecei a pensar, olha o estágio, eu estou morrendo mesmo, estou escutando coisas. E subi 2 vezes para ver o que era, não achei, estou deitado, pensando, a morte chega agora. Mas de repente bate na porta, e além de bater na porta, insistiu e abriu, e quando abriu a porta era meu pai. E meu pai falou, o que está acontecendo aqui agora? Falei, por quê? Os barulhos que eu estou escutando na casa. Falei, não sei, pai. Faz tempo que eu estou lutando com esses barulhos. Eu escuto correntes, pai, sendo arrastadas. Estou escutando coisas sendo quebradas aqui em cima do alçapão, pai. Já subi 2 vezes, não achei nada. Meu pai subiu com uma lanterna, iluminou tudo, não viu nada. E quando ele foi descer, algo falou com ele. Ele falou, filho, sobe aqui comigo. E quando eu subo no alçapão com meu pai, nós sentamos numa madeira que tinha do lado do alçapão, aqueles forros de madeira, não lembro o nome. Mas eu sento com o meu pai. E daí meu pai olha para mim e fala assim, as correntes que você está ouvindo, é a prisão que tem que ter acorrentado, filho. Você tem andado preso por muito tempo. Mas as minhas orações estão sendo ouvidas e eu quero orar com você agora. E meu pai começa a orar comigo, mas não começa a orar como se eu fosse pecador. Ele começa a orar comigo como se eu fosse filho. E as palavras do meu pai cortavam o meu peito. Dizendo, eu sei por onde você anda, eu sei o que você faz, eu sei coisas roubadas que tem dentro do teu quarto, eu sei quem você enganou. Mas eu te amo, meu filho. E hoje tem liberdade nessa casa em Cristo Jesus. Meus irmãos, aquela escuridão se transformou num facho de luz. Eu nunca vi uma luz como aquela. E no outro dia eu levantei limpo. E para a glória do Senhor Jesus, eu já perdi a conta de quantos anos fazem. Mas nunca mais eu precisei de nada no meu corpo. Aleluia. Aleluia. Ah, filho, vamos quebrar essa barreira. Deixa eu ser teu pai, deixa eu andar com você. Comenta comigo o que está te matando. E a minha história com meu pai começou a mudar de uma forma tremenda. Em poucos dias eu reconheci Jesus como meu Salvador. Foram 3 meses para me batizar, porque um mês eu quebrei a perna, outro mês eu quebrei o braço, daí no 3º mês voltei a quebrar a perna. Mas daí eu decidi me batizar desse jeito mesmo. Fui com gesso para frente da igreja e falou, hoje eu me batizo de qualquer jeito. Arranquei o gesso em casa e no outro dia eu estava lá no tanque de batismo dizendo, eu sou uma nova criatura. Mas o melhor de tudo foi quando eu saí do tanque, que eu entrei numa sala para orar, e quando eu entro, meu pai entra atrás e fala, filho, deixa eu abençoar a sua vida. O Senhor vai te levar por caminhos que eu nunca pensei em pisar, meu filho. O Senhor vai te abrir portas que nunca abriu para mim. Nós vamos estar juntos em muitos lugares, filhos. Eu tive o privilégio, meus irmãos, de traduzir meu pai pregando. E a última conversa que eu tive com meu pai foi na garagem da minha casa aqui. Onde ele falou, filho, eu não cheguei muito longe, não. Mas tão certo, quando eu estou vendo o céu, eu estou vendo aquilo que Deus tem preparado para você. E é nessa certeza que eu ando hoje. Sabendo que as palavras de um pai são bênção e vida. E são com essas palavras que eu quero terminar esse momento agora. Que você abençoe o seu filho, como você nunca fez na sua vida. Não é abençoar para que ele tenha uma boa profissão, não. É abençoar para que ele suba com asas como águias. E seja transformador de vidas para a glória do nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor.